Olá, meu nome é Ângela Lianati, você está no meu canal Ao Sol no Quintal, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre alguns livros que tratam da finitude humana, sim, da nossa morte, porque ela certamente virá. E isso me lembra uma passagem do livro A Casa dos Espíritos, da escritora chilena Isabel Allende, quando, num determinado momento, é, a mãe, não vou dar spoiler, mas a mãe disse para a filha: peça sempre pela vida, porque a morte virá. Então, é uma experiência que, segundo Wittgenstein, né, a morte é a única experiência que não pode ser vivida. Ele diz isso nos seus jogos de linguagem, mas é uma experiência que vai ser é, vivida. Estou contrariando, né? Mas vai ser uma experiência de todos, né? A morte é a única prova que a vida aplica a todos e que todos terão a sua aprovação certa. Então, não adianta a gente colocar panos quentes, ou fingir que não existe, ou fingir que não está aí, ou fingir que não vai acontecer conosco, né? Porque existem dois grandes tabus na nossa sociedade, que é o sexo e a morte. A gente não consegue tratar desses assuntos de uma forma simplória, uma forma natural, como se fizesse parte, né, do nosso dia a dia. Temos as nossas limitações. Então, assim, a nossa educação, a nossa busca de conhecimento não pode ter tabu. A gente precisa falar sobre tudo nessa vida, não é? Principalmente das coisas que fazem parte da vida. E para a gente falar melhor sobre a morte, sobre a nossa finitude, é muito importante que a gente conheça e se intere a respeito dela. A nossa finitude, a literatura, ela trata isso de uma forma muito ampla. E existem livros técnicos também que nos deixam inserido nesse contexto assim tão amplo, né, e tão pouco divulgado, os estudos tão pouco divulgados. Então, da literatura, o que eu gostaria de apresentar para vocês, num primeiro momento, esse caderno de uma ausente, do João Zanello Carrascosa, e pela quantidade de marcação, vocês podem imaginar o quanto esse livro me impactou, o quanto existem reflexões aqui. Essa edição da Kozak Naif é linda, porque olha só a capa, é como se fosse aquele corretivo, né, tirando. Gente, esse livro aqui é muito interessante. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo que não gostaram tanto dele. Eu adorei esse livro, mas a experiência da leitura também é muito individual. Então, às vezes, um livro as pessoas gostam, outras pessoas não gostam, e a gente vai buscando aquilo que nos interessa, né? E esse livro, que foi publicado pela Kozak Naif, ele faz parte da trilogia do Adeus, que depois foi lançado pela Alfaguara, onde tem 3 livros e é uma reunião de pensamentos familiares. Então, aqui repete, né, o caderno de uma ausente, que é exatamente isso que eu mostrei para vocês agora, que é a relação do pai e a Bia, né? E aí tem a menina escrevendo com o pai, que é a Bia escrevendo para esse pai tempos depois, e aqui o irmão escrevendo, o irmão mais velho, né, de Bia, escrevendo sua relação com o filho e mostrando, né, o quanto o cotidiano, o quanto as relações familiares implicam, né, no entendimento da vida. E eu super recomendo a vocês essa trilogia do Adeus, que é muito sensível. João Zanella é maravilhoso. E aí, nessa vibe do escritor maravilhoso presenteando a gente, esse Morreste-me, que eu ainda não fiz vídeo para cá, mas eu comprei do José Luiz Peixoto, que veio autografadinho aqui na Flip, e ele fala da partida do pai, um livro maravilhoso. Nossa, eu chorei litros, ainda mais também porque eu perdi o meu pai, foi um luto difícil de ser superado, né? Representava muito para mim. E
quando eu li esse livro, é lógico, né, a gente se projeta e aí, enfim, foi um livro bastante impactante. Acho que é por isso até que eu não consegui gravar ainda um vídeo para cá para conversar com vocês a respeito. E os pensadores russos, né, que sempre nos brindam com uma investigação profunda da alma humana, tá aqui A Morte de Ivan Ilitch, que tem um vídeo aqui no quintal e que vai tratar exatamente do fim e do propósito da nossa existência, como a gente existe nesse mundo. E é muito interessante, gente, porque tanto Tolstói quanto Dostoiévski, eles foram assim, esmiuçadores da alma humana, né? Como é importante a gente conhecer a essência do ser humano através da literatura desses escritores. Assim, esse livro aqui é um livro assim, é uma leitura obrigatória, é um livro de, como diz o Yuri lá no naquele vídeo dele, é uma sentada, né? E aqui mostra o quanto a gente tem que entender o nosso propósito aqui na vida, né? Como que a gente existe, né? E a nossa finitude, o que reverbera, o que a gente pode reverberar para as pessoas. Essa é uma leitura bastante interessante. Eu tenho certeza que acho que você já deve ter ouvido falar e muitos aqui já leram também. E o outro livro da literatura que nos ajuda nesse processo de finitude, Altos Voos e Queda Livre, do Julian Barnes, que já tem vídeo aqui também no quintal, e ele vai juntar dois assuntos muito improváveis, fotografia e balonismo, e vai pegar esses dois assuntos e lidar com o terceiro capítulo do livro, que é a forma como ele perdeu, como ele encarou o luto da perda da esposa, da Patty Cavendish, que foram 45 dias do diagnóstico até o dia que ela morreu. E como ele lidou com essa perda. Olha, é um dos livros muito sensíveis e que, invariavelmente, eu indico para as pessoas no consultório. Leia, as pessoas que gostam de ler, eu já indico, assim, sem muita restrição. Agora, existem dois outros livros que eu também quero dizer para vocês. A Ana Cláudia Quintana Arantes escreveu esse livro, que a Ana Cláudia é uma médica de cuidados paliativos. O que é o cuidado paliativo? É aquela médica que ensina o paciente a morrer. Quando você pensa nisso, eu falei, olha, é tão importante lidar com a finitude humana e que difícil que deve ser esse trabalho dela, porque trabalhar com o cuidado paliativo não é nada fácil. Gente, independente das diferentes matizes culturais, independente do nível de escolaridade, conhecimentos acadêmicos ou da inteligência das pessoas, é muito difícil, mas é muito difícil você encontrar alguém que lide de uma forma muito natural e de uma forma muito segura com a sua finitude. É muito difícil tudo isso. Então, quando a finitude ela se apresenta iminente, existem dois lutos. Existe o luto da pessoa que está indo e existe o luto da pessoa que está ficando. Então, é muito importante a gente lidar com essa tristeza que chega pelo fim. E Albert Camus já nos brindou com aquele pensamento, né? Quem não tem medo de viver também não tem medo de morrer. E o Heidegger, né, que dizia que o homem, o Dasein, né, o homem é um ser para a morte. Então, a cada dia que passa, nós caminhamos para a nossa morte e negamos esse ponto de chegada. Então, nós estamos aqui no intervalo, né, entre o momento que a gente existe, o momento que a gente termina, e a gente precisa lidar com esse término sem mágoas, sem rancores, com gratidão, com consideração por todas as experiências que nós vivemos, por todas as oportunidades que nós tivemos e aprender a despedir de tudo, né? Dizer adeus para tudo, dizer terminou e começa um outro processo, porque isso é muito difícil. É muito difícil. Ninguém aqui está menosprezando perdas,
muito pelo contrário, né? O luto não é só pela morte, né? O luto é por todas as perdas, e isso pode ser a perda de um relacionamento, a perda de um emprego, a perda de uma situação, né, financeira até. Então, existem vários lutos que a gente pode passar, não é só a morte, mas é que a gente está lidando com a morte, né? Então, a Ana Cláudia, ela escreve esse livro, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Eu já indiquei esse livro para muita gente. Esse aqui eu ganhei da minha queridíssima Jana, a Jana Matos. A Janaína Matos é uma médica lá em Curitiba, muito amorosa, leitora. Sempre que eu tô lá em Curitiba, eu conheci aqui pelo quintal, e sempre que eu tô em Curitiba, eu dou um jeito de me encontrar com ela. A gente passou o ano novo, agora, o último ano novo juntas, né? E esse canal me trouxe tantos amigos, isso é tão maravilhoso. E ela me deu esse livro que já tem uma outra edição, uma capa totalmente diferente, mais floridinha, mas continua maravilhoso. E tem um pedacinho desse livro aqui, ele tá todo marcadinho, que eu vou ler para vocês, vou pedir licença. Um texto que eu acho muito incrível desse livro. Ele é assim: sempre digo que a medicina é fácil. Chega a ser até simples demais perto da complexidade do mundo da psicologia. No exame físico, consigo avaliar quase todos os órgãos internos de um paciente. Com alguns exames laboratoriais e de imagem, posso deduzir com muita precisão o funcionamento dos sistemas vitais. Mas observando um ser humano, seja ele quem for, eu não consigo saber onde fica a sua paz, ou quanta culpa corre em suas veias junto com seu colesterol, ou quanto medo há em seus pensamentos, ou mesmo se estão intoxicados de solidão e abandono. Olha, eu acho que é um pedacinho aqui que a gente nem precisa falar muito, né? Tá pronto aqui, né? Esse livro é maravilhoso. E, claro, o Brasil, para quem acha que o Brasil não produz nada de legal, né? Tá aqui, olha, o primeiro tratado sobre perdas e luto. Esse tratado, eu já mostrei aqui numa live, porque eu tô constantemente lendo, e aqui da Livraria Ateneu, gente, não é uma publicação barata, mas é uma publicação necessária se você trabalha com isso, se você se dedica a esse tema. E lá no meu outro canal, eu vou deixar aqui o link para vocês visitarem, por favor, me ajudarem a fazer crescer o meu canal de psicologia. Eu estou tratando de alguns assuntos relativos a luto. Então, a perda gestacional, o luto o luto antecipatório, o luto por suicídio, o luto parental, são vários tipos, assim como a, a, a música tratou isso, como a música tratou a morte, como a literatura tratou a morte, como as artes tratam a morte de uma maneira geral, a historicidade da morte, como foi vista, né, de tempos em tempos, como a morte foi tratada pelas diferentes culturas, como ela é cultural, porque essa perda, ela é cultural, a gente tem que saber disso, né, porque né, nós estamos lidando com elementos culturais para enfrentar a nossa finitude. Então, esse livro aqui é um livro bastante interessante. Até no dia que eu mostrei a Maria Clara Spinelli, que muito me honra com a presença aqui no canal, ela perguntou assim, mas está na hora da gente ler isso? Tá na hora sim. Principalmente nesse tempo que a gente está perdendo várias pessoas. A gente perde uma pessoa da nossa família, um amigo próximo, alguém conhecido, todo mundo está tendo uma perda muito próxima. Então é hora da gente ler a respeito para poder compreender que isso faz parte da vida. E quem sabe, a partir dessa compreensão, lidar com essa finitude de uma maneira mais confortável e menos angustiante, se é que isso é possível, né? Então, gente, deixa aqui seu comentário, se esse tema interessa, se você indica outros livros também, e, enfim, se coloque. Pode falar o que você quiser, tá bom? Eu vou ouvir e vou responder. Muito obrigada, um beijo para você, até a próxima, tchau.